Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo de número 15. O tema que foi proposto para mim é o tema do Quadriânio da nossa mocidade, que é Porque Ele Vive. E escolhi esse texto porque é um texto que também fala sobre essa vida que o próprio Cristo nos dá, né? Nós temos vida em Cristo. Então o texto fala um pouco sobre isso, fala sobre essa verdade de que em Cristo nós temos vida. Colossenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. Nossa oração é que Deus possa falar ao nosso coração por meio da sua palavra. Amém? Essa é a nossa oração. Meus irmãos, em 1707, um pastor britânico chamado Isaac Watts, ele, inspirado pela mensagem da cruz de Cristo, escreve em um dos nossos hinos um hino, uma canção de louvor a Deus, que é a canção de número 262 do nosso hinário. E nessa canção, na primeira estrofe, ele diz: Ao contemplar a tua cruz e o que sofrestes ali, Senhor, sei que não há, ó meu Jesus, um bem maior que o teu amor. Quero somente me gloriar na tua cruz, meu Salvador, pois que morreste em meu lugar, teu, sempre teu serei, Senhor. Ele continua: de tua fronte, mãos e pés, de teu ferido coração, teu sangue em dores tão cruéis, deste por mim redenção. Ao contemplar tua cruz, o teu sofrer, o teu penar, quão leve sinto, ó meu Jesus, a que me deste a carregar. Tudo o que eu possa consagrar ao teu serviço, ao teu louvor, em nada poderei pagar ao que me dás em teu amor. Amém. Ao contemplar a tua cruz. Quando nós olhamos para esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, nós bem sabemos que o texto fala também das verdades que procedem do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele foi, na verdade, impactado por essa mensagem quando ele vai para Damasco perseguir a igreja de Cristo. Todavia, registrado no livro de Atos, que ele tem um encontro com Jesus, ele escuta a voz de Cristo, ele escuta a verdade de Cristo, Cristo transforma, e ele chega em Damasco carregado com essa mensagem do Evangelho de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele na verdade é o apóstolo que mais falou no Novo Testamento sobre a verdade da graça que há em Cristo mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para a igreja na cidade de Colossos, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Desta prisão, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreve também outras cartas, como a carta a Filemon, né? A carta também a Efésios, a cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele, dessa cidade, escreve algumas cartas, incluindo, por exemplo, a carta aos Colossenses. Quando o apóstolo Paulo está nessa cidade, preso em Roma, ele recebe a visita de Epáfras. E foi exatamente esse cristão, Epáfras, que plantou a igreja de Cristo na cidade de Colossos.
Não foi o apóstolo Paulo que foi o fundador dessa igreja, muito menos nenhum outro dos apóstolos, mas foi Epáfras. Quando o apóstolo Paulo estava pastoreando a igreja na cidade de Éfeso, um desses ouvintes, quando ele estava ali divulgando o evangelho de Cristo, era esse jovem cristão Epáfras, que foi convertido pela mensagem do evangelho de Cristo pregado pelo apóstolo Paulo quando esteve em Éfeso, volta para a cidade de Colossos anunciando essa verdade do evangelho de Cristo, e ali muitos se rendem a Cristo Jesus pela pregação de Epáfras. A gente pode ver isso, por exemplo, em Atos capítulo 28 e Colossenses capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Alguns acontecimentos estavam acontecendo ali, algumas adversidades, alguns problemas nessa igreja, e Epáfras, portanto, vai visitar o apóstolo Paulo lá em Roma, dando alguns detalhes do que estava acontecendo. Algum desses problemas é o que nós conhecemos de a heresia de Colossos, ou a heresia colossense, que segundo Russell Shedd, essa heresia era uma mistura do gnosticismo helênico, como também do legalismo judaico. E essa mistura revelava, na verdade, a membresia dessa igreja. Essa igreja era de cristãos, mas oriundos do legalismo judaico e também do paganismo helênico. Então, a gente vai ver, por exemplo, na membresia dessa igreja, uma pluralidade de cultura. Gente vindo do judaísmo, gente vindo desse paganismo helênico. O apóstolo Paulo, portanto, escreve essa carta para enfatizar a pessoa de Jesus Cristo. Há quem diga que o tema central dessa carta é a supremacia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo de apresentar Cristo e a obra de Jesus Cristo, com o objetivo certo de doutrinar aquela igreja e de exortar aquela igreja quanto a algumas doutrinas, quanto a algumas doutrinas equivocadas, algumas heresias equivocadas, doutrina de homens, verdades que não eram verdades de Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo, portanto, vai exaltar Cristo, tentando assim minimizar, resolver, tentando assim corrigir o erro doutrinário que havia naquela igreja. E o apóstolo Paulo faz isso apresentando a supremacia de Cristo. É isso que a gente vê no capítulo 1 e também no capítulo 2. Paulo apresentando essa supremacia de Cristo, quem de fato Cristo é, quem é Jesus. Isso é muito importante porque eles estavam negligenciando a verdade de quem Cristo é e procurando outros meios, um retorno ao paganismo, um retorno também a um judaísmo legalista, e Paulo, portanto, vai apresentar a verdade de quem Cristo é, tentando corrigir esse erro. E no capítulo 2, a metade do capítulo 2, portanto, o apóstolo Paulo vai falar sobre a obra de Jesus Cristo, quem Cristo é e o que Cristo fez. É por isso que quando nós lemos o versículo 13, o apóstolo Paulo está falando sobre a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para alguns, derrota, né? Para alguns, a morte de Cristo era uma derrota. E eu digo alguns, me referindo aos próprios colossenses, que estavam sendo ali influenciados por uma cultura helênica que dizia que a morte de um Deus era uma derrota. É por isso que quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, porque havia naquele meio, principalmente entre os gregos, esse pensamento de que a morte de Cristo na cruz era uma derrota, e que por esta razão muitos cristãos ali deveriam fazer algumas coisas, alguns ritos religiosos para obter algumas benesses de Deus. E Paulo, portanto, vai afirmar nesse texto que a cruz de Cristo, a obra de Jesus Cristo, não é uma derrota, pelo contrário, é um triunfo. Ele fala muito bem sobre isso no versículo 15, o último versículo que lemos, que diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, aonde? Na cruz. Triunfando deles na cruz. A ideia, portanto, é que o apóstolo Paulo está apresentando um Cristo que não foi derrotado na cruz, como muitos estavam sendo influenciados, mas apresentando um Cristo que foi vitorioso. Ele triunfou.
na cruz do Calvário. É por isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa verdade. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Cristo que foi vitorioso na cruz do Calvário. É o triunfo de Jesus Cristo na cruz do Calvário que é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo. O triunfo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esta é a verdade dessa perícope que vai aí do versículo 13 ao versículo de número 15. E o primeiro ponto, a primeira verdade que o apóstolo Paulo apresenta desse triunfo de Jesus Cristo na cruz do Calvário é o triunfo da vida sobre a morte. O triunfo da vida sobre a morte. Leia comigo, meus irmãos, o versículo de número 13, em uma só voz. Vamos lá? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O apóstolo Paulo diz, portanto, que estávamos mortos pelas nossas transgressões. Ele diz, estáveis mortos pelas vossas transgressões. Ou seja, por causa das nossas transgressões, nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados. É claro que o pressuposto do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, é a lei de Deus. Os 10 mandamentos. E a lei de Deus exige de nós perfeição. Nós não conseguimos obedecer à lei de Deus. E aí nós transgredimos a lei de Deus e isso é pecado. Nós não conseguimos obedecer perfeitamente à lei de Deus, plenamente à lei de Deus. E por esta razão, nós transgredimos, nós pecamos. E porque nós pecamos, nós estamos mortos. Todos nós pecamos contra a lei, todos nós transgredimos a lei de Deus e por esta razão todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Todos nós pecamos, mas a verdade a pergunta que você pode fazer é, mas pastor, o que é pecado? Pecado é você transgredir a lei de Deus, exatamente isso que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. É você desobedecer à vontade do Senhor. É você ir contra a lei de Deus. E todos nós pecamos porque a própria Bíblia diz que não há um justo que sequer na face da terra. Ou seja, não há aquele que obedeça perfeitamente a Deus. Não há aquele que faça o bem, diz o apóstolo Paulo. As nossas boas obras, até mesmo para Deus, diz o profeta, é como um trapo de imundice. Ou seja, não valem de nada. Diante de Deus não há aquele que é perfeito, não há aquele que é bom, não há aquele que é justo. Diante de Deus todos nós somos pecadores e por causa dos nossos pecados nós estávamos mortos. O salário do pecado é a morte. E a morte, meu querido irmão, não é simplesmente uma morte física, mas a morte está eternamente separado de Deus, e isso é a revelação da ira de Deus, ou seja, é o inferno, a condenação, o juízo eterno. E por causa dos nossos pecados, nós estávamos assim, destituídos da presença de Deus, trilhando o caminho da morte eterna, trilhando o caminho da morte, da condenação e do juízo eterno de Deus por causa dos nossos pecados. Mas diz o texto que Ele nos deu vida. Diz o texto que Ele nos entregou vida. Nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão mortos por causa dos seus pecados, mas vocês estão mortos por causa da própria natureza de vocês, pela incircuncisão da vossa carne. A palavra incircuncisão, muitos aqui sabem o que significa, ou circuncisão, muitos sabem o que significa, mas simbolicamente para aquela cultura, e principalmente para os judeus, incircuncisão tinha a ver com impureza, e eles consideravam os gentios impuros, porque não foram circuncidados. Impuros. E Paulo diz, vocês são impuros por natureza, pela própria carne.
vocês já nascem pecadores, destituídos da glória do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Porque nós pecamos, porque primeiramente somos pecadores, e não ao contrário. Tem gente aí fora que diz que somos pecadores porque pecamos. Não, nós pecamos porque nós somos pecadores. Porque a nossa natureza já é corrompida. Porque o nosso coração já é tendencioso a fazer aquilo que é mal e transgredir a lei de Deus. E todos nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atitudes, porque há um coração pecaminoso dentro de nós. E é por esta verdade que nós estávamos mortos, condenados à morte eterna. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. A grande pergunta é, aonde foi, queridos, que Jesus nos deu vida? Aonde foi que Jesus derramou seu sangue, perdoando todos os nossos pecados ou delitos? Aonde foi que Jesus Cristo recebeu a condenação em nosso lugar, a ira de Deus em nosso lugar? Aonde foi que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar vida? Foi na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo está levando todos os nossos pecados. É um ato de justiça de Cristo. Na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram lançados sobre os ombros de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele bebeu da ira do Senhor. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre nós estava sobre Ele. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Meu querido irmão, a morte de Cristo, o sangue dele, o seu sacrifício na cruz do Calvário, é o sacrifício que nos perdoa, que garante perdão para nós, e principalmente, o que é revelado aqui no texto, nos traz vida. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Jesus Cristo morre para dar vida ao seu povo. Jesus Cristo, ele é crucificado para dar vida ao seu povo. Ele recebe os nossos pecados e morre pelos nossos pecados. Deus leva tão a sério o pecado que ele morreu pelos nossos pecados. O Deus encarnado foi crucificado pelos nossos pecados para nos dar vida. E nele, em Cristo Jesus, nós temos vida e vida eterna. É exatamente aquilo que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida e vida eterna. Nós não temos mais esse juízo de condenação eterna, mas repousa sobre nós a vida eterna. E vida eterna, querido, não é simplesmente a convicção de morada celestial. É também isso. Nós recebemos vida eterna porque cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tornando-o como nosso representante, e por causa dele nós temos a convicção que nós iremos morar no céu, vida eterna para nós, não mais morte eterna, mas vida eterna por causa de Cristo. Mas essa vida eterna, ela gera em nós mudança de vida, é uma nova vida que recebemos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 6, ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo recebem essa vida eterna, que para tais cristãos essa vida começa imediatamente, é uma novidade de vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, Ele nos deu vida, não simplesmente numa perspectiva escatológica ou futura para recebermos vida eterna na Nova Jerusalém, mas Ele também nos deu vida numa perspectiva imediata, presente, ou seja, para vivermos hoje em novidade de vida. Portanto, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo são perdoados pelos seus pecados, recebem vida eterna, mas recebem novidade de vida, ou seja, vão viver agora em uma nova dinâmica de vida. É por isso que há um pensador que disse certa vez que a morte de Cristo na cruz do Calvário representa a morte dos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados para que a gente viva em novidade de vida. É exatamente essa verdade que Paulo diz, escrevendo a sua carta aos Colossenses. Se sois realmente de Cristo, crucificai a carne com as suas paixões. Manifestem o fruto do Espírito Santo. Crucifiquem a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as bebedices. Crucifiquem as obras carnais, glutonarias, prostituição. Todas as obras carnais vocês devem crucificar para que vocês vivam agora em novidade de vida. Obedecendo à lei de Deus, não para ser salvo, mas obedecendo à lei de Deus, porque há em nós o novo Espírito, o Espírito de Cristo que em nós habita, manifestando o seu fruto. Ele nos deu vida para cada um aqui viver em novidade de vida. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, diz Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, porque éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Não mais para fazer a vontade da carne, não mais para ser guiado com as inclinações deste mundo, mas para ser guiado pelo próprio Deus e fazer a vontade do Espírito Santo que em nós habita. É novidade de vida. Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfaçam os desejos carnais. E novidade de vida, andar no Espírito, manifestar essa vida nova que Deus nos deu. Não é aquilo que a gente vê, por exemplo, nas igrejas neopentecostais que a gente vê por aí, que andar no Espírito é uma bagunça, é rodopiar, ou falar em línguas, ou manifestar alguns dons espirituais. Não, andar no Espírito Santo é renunciar à carnalidade do coração para viver em santidade. Andar no Espírito Santo é manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus. Meu querido irmão, a segunda verdade do texto é que o triunfo de Cristo na cruz, além de ser o triunfo da vida sobre a morte, é o triunfo também da graça sobre a lei. Da graça sobre a lei. Eu convido você a ler o versículo 14. Toda a igreja em uma só voz, o versículo 14. Vamos lá? Tendo cancelado
encravando na cruz. Mais uma vez, Paulo tem em mente não simplesmente a pessoa de Jesus, mas a sua obra, o seu ato de salvação, de redenção na cruz do Calvário. O texto apresenta que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Comentando esse texto, alguns estudiosos afirmam que esse escrito de dívida é a lei de Deus, né? A lei é apresentada e a lei tem esse escrito, né, de dívida. Já por outro lado, alguns também estudiosos reformados também, eles afirmam que esse escrito de dívida não é simplesmente a lei, mas registrado diante de Deus os nossos pecados. Claro, com base na lei. Sendo lei, ou sendo os nossos pecados escritos, uma coisa é unânime entre os reformados. Esse escrito de dívida tem base na lei de Deus. E eu já apresentei um pouco da lei. A lei de Deus, moralmente falando, são os 10 mandamentos. E não há aquele que consiga obedecer à lei de Deus. Não há aquele bom. E o pressuposto do Novo Testamento é que somente aquele que obedece a Deus, aquele que é bom, aquele que é justo, vai habitar no tabernáculo de Deus, ou seja, na presença do Senhor. Vai morar com Deus. Ou seja, terá salvação mediante o cumprimento da lei. Mas a pergunta que a gente pode fazer é: quem é justo? Quem cumpre a lei para obter a salvação de Deus? Abra comigo aí, deixe marcado Colossenses 2, mas abra rapidamente comigo aí Salmo de número 5. Salmo de número 5. Aliás, Salmo de número 15. Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, quem estará contigo? Quem estará perto de ti? Versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra o que teme ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Mas a pergunta que eu faço para você é: como é que você vai morar com Deus? O texto diz, aquele que vive com integridade. Mas você vive plenamente com integridade? Você é perfeitamente íntegro na sua vida? Versículo 2. O que pratica a justiça? Você pratica a justiça o tempo todo? O que de coração fala a verdade? Você sempre fala a verdade de todo o seu coração o tempo todo, plenamente? Não há aquele que seja plenamente íntegro. Não há aquele que seja plenamente justo. E não há aquele que seja completamente verdadeiro e que o tempo todo de coração fala a verdade. Porque o mesmo apóstolo que falou sobre graça, falou também que não há aquele que faça o bem na face da terra. Em outras palavras, para morarmos com Deus eternamente, Ele exige de nós perfeição. Ele exige de nós que cada um cumpra a lei de Deus. Mas, pastor, você pode perguntar, pastor,
eu desobedeço, né, a lei, mas eu não sou uma pessoa tão ruim, não, como o senhor está dizendo. Eu faço coisas boas, eu cumpro a lei de Deus, sim. Só algumas coisas ou outras que talvez eu erre, mas talvez eu não seja assim, não, pastor. E talvez você se enxerga dessa forma. E há uma ilustração bem interessante, feita por Billy Graham, que ele disse que certa vez uma pessoa achou um diamante e aos olhos dele era um diamante lindo, uma bela pedra preciosa. Só que ele levou ao joalheiro, e quando o joalheiro analisou com a sua ótica aguçada, ele viu imperfeições. Talvez você olhe para si mesmo e encontre algumas perfeições e ache que você é uma pessoa boa. Mas se Deus olhar para nós com seu olhar de justiça, Ele vai achar em nós imperfeições, Ele vai perceber que todos nós somos pecadores. Porque todos nós, irmãos, somos imperfeitos. Ah, pastor, é um ou outro, um erro ou outro, não é todos os erros. Eu não tenho descumprido toda a lei. O apóstolo Paulo afirma que basta somente um pecado para toda a lei de Deus ser quebrada. É mais ou menos um omelete. Quem aqui já fez um omelete? Das mulheres, quem já fez um omelete aqui, levante a mão. Então, irmãs, me corrijam se eu estiver errado, certo? Mas quando vai se fazer um omelete, você pega lá um ovo, abre, vai colocando na panela e vai o quê? Vai batendo. Aí pega um outro ovo, abre e vai batendo. Pega um outro ovo, abre e coloca na panela e vai batendo, vai mexendo. Imagine que aquele omelete está bem pastoso, bem bonito. Aí você pega mais o ovo, coloca e bate, mas quando você percebe aquele ovo que você colocou estava podre. Um omelete ainda presta? Não, não presta. É exatamente isso na nossa vida. Você pode até tentar obedecer a Deus, mas basta somente um pensamento mau, contrário à vontade de Deus, que toda a lei de Deus já é quebrada. Todos os 10 mandamentos nós quebramos quando nós pecamos uma vez só, em algum momento. Mais do que isso, irmãos, quando nós não realizamos a vontade de Deus, ou seja, ficamos aquém do esperado de Deus, nós também estamos desobedecendo ao Senhor. Deus pede para você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a ideia de indo. Aí você não faz isso, você nem sempre prega o evangelho, você fica aquém da vontade de Deus, isso é pecado contra o Senhor. Deus fala para você, prega em tempo e fora de tempo, mas nem muitas vezes em tempo nós pregamos. Isso é pecado contra o Senhor, ficamos aquém do desejado, do esperado de Deus. Deus diz para você, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas quem consegue ser perfeito? De acordo com as palavras de Cristo? Ninguém. Então, diante da lei, queridos irmãos, nós estamos condenados. A lei nos coloca ao pó. Há um teólogo que disse que a lei é como espelho, que apresenta diante de nós os nossos erros. Deus exige de nós perfeição, mas nós não conseguimos. Deus exige de nós obediência, mas nós não obedecemos. E a lei de Deus já é juízo, pastor. Ela é juízo, mas ela também é graça. Porque a lei de Deus nos leva ao pó e mostrando apenas um único caminho, Jesus Cristo. Nenhuma outra ideologia, nenhuma outra filosofia, nada que esse mundo pode nos oferecer vai nos colocar no pó e abrir diante de nós a única porta que se chama Jesus, senão a lei de Deus. É por isso que os puritanos do século 17 e 18 já diziam que a lei de Deus é a graça preparatória, preparando os eleitos a dependerem unicamente de Cristo e não de outra obra alguma, senão a obra de Jesus Cristo. É por esta razão, queridos irmãos, que a lei de Deus, ela mostra a nossa dependência de alguém que venha cumprir a lei, e esse alguém foi Jesus Cristo de Nazaré. E o texto, ele apresenta essa verdade lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E aqui, irmãos, é bem interessante a gente apresentar as duas vertentes da obra de Cristo. A primeira vertente da obra de Cristo é a sua obediência. Cristo obedece à lei de Deus em nosso lugar, sendo assim o nosso representante.
Enquanto aqueles que estão ainda debaixo da representatividade de Adão, que pecou e desobedeceu, estando ele no Éden, no jardim do Senhor, Jesus Cristo, segundo Adão, no deserto, em jejum, foi tentado por Satanás, mas obedeceu, nos representando. Ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo estão sendo representados por Cristo em sua obediência. Primeiro aspecto do ato de Jesus na cruz, ou melhor, do ato de Jesus na salvação. O ato de justiça de Cristo se dá em ele obedecer por nós. Mas o que é isso? É representado aqui no texto a verdade, a segunda vertente do ato de salvação, ou do ato de justiça de Cristo, que é a sua crucificação. Diz o texto que ele foi crucificado, e ele removeu inteiramente esse escrito de dívida, encravando na cruz. O que significa isso, pastor? A lei de Deus nos condena. Há um escrito de dívida baseada na lei. Todos os nossos pecados nos condenam. Mas na cruz do Calvário, por meio da sua obediência e por meio da sua crucificação, morte e derramamento de sangue, todos os nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo. Não pagos ao diabo, muito menos ao mundo, mas pagos ao próprio Deus, que revelou a sua ira sobre o seu Filho amado Jesus e não sobre nós. Então, na cruz do Calvário, meu querido irmão, Cristo Jesus está cancelando esse escrito de dívida que era contra nós. Ele nos dá vida, mas ele cancela esse escrito de dívida que era contra nós. É basicamente um tribunal, a simbologia apresentada, tal Deus Pai, diante de nós, a sua lei revelada, nós estamos no banco do réu, é apresentado diante de nós a lei, nós pecamos, e nós reconhecemos o nosso pecado, nós transgredimos a lei de Deus, e sobre nós pesava esse julgamento, esse juízo do Pai eterno, condenação eterna, o diabo se levantando diante do Pai para apresentar diante do Pai os nossos pecados e os nossos erros, mas aí entra o advogado, o justo, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, dizendo, está cancelado. Todo escrito de dívida que era contra nós, Cristo Jesus cancelou, encravando-o na cruz. Ou seja, está pago. É a mesma verdade dita pelos lábios de Cristo, quando ele é pendurado no madeiro, dizendo, tetelestai, está consumado, está pago todo ato, todo escrito, toda transgressão. Tudo foi pago na cruz do Calvário, porque ele foi crucificado pelos nossos pecados. Meu querido irmão, revelando assim a graça que há em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 18, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a condenação. A lei nos condena, veio a graça sobre todos os homens para a salvação, a justificação que dá vida, é o que está descrito, para a justificação que dá vida. Por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5, 18. Recebendo assim graça de Deus. Não que a lei seja ruim, não pense nisso, né? A lei se opondo contra a graça, porque a lei vem de Deus. E a lei nos prepara para recebermos a Cristo, o nosso mediador, e assim recebermos a graça dele, para votarmos para a lei em obediência ao Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Meus queridos, a terceira verdade que a gente tira do texto para terminarmos essa meditação é que o triunfo de Cristo na cruz do Calvário é o triunfo de Cristo e sua igreja sobre os principados e potestades. Versículo 15, Paulo diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojando principados e potestades. A ideia aqui, alguns estudiosos afirmam que é a ideia de uma imagem militar. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está expondo os seus inimigos ao desprezo. Lembrem, por exemplo, daqueles filmes de guerra, né? Me lembro, por exemplo, quando assisti o Gladiador.
E naqueles filmes de guerra, o Império Romano vencia a batalha e levava aqueles vencidos, derrotados, para Roma, para serem escravos e até mesmo morrerem na arena do Coliseu Romano. E quando eles levavam esses escravos vencidos na batalha para Roma, eles iam despidos, algemados um atrás do outro, para que a cidade pudesse ver a derrota deles, o desprezo deles. Essa é a ideia. O inimigo foi despido, despojando os principados e potestades, ou seja, eles foram ali despidos, retiraram a sua roupa, essa ideia, vergonha, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, ou seja, na cruz do Calvário. Cristo não está perdendo a batalha para Satanás e seus demônios. Não, na cruz do Calvário, Cristo está triunfando sobre Satanás e demônios, triunfando sobre principados e potestades. Essa é a linguagem utilizada para descrever o inimigo das nossas almas. Ele está triunfando. É por isso que nós não podemos concordar com uma canção bem popular no meio gospel que diz que na cruz Jesus perdeu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não, na cruz Jesus já venceu. É o triunfo de Cristo sobre principados e potestades. O diabo sempre, na verdade, tentou impedir que Jesus chegasse à cruz, mas ele chegou, ele venceu. E isso, irmãos, foi muito forte para a igreja de Colossos, porque havia uma influência do paganismo helênico naquela igreja, de que o povo deveria fazer algumas oferendas para alguns deuses gregos, com o objetivo de encontrar paz espiritual, e de não ser atacado nem aflito por alguns demônios ou deuses diferentes. E aí os crentes estavam nessa, de fazer algumas oferendas aí a alguns deuses. Mas aí o apóstolo Paulo chega com essa verdade e diz, Cristo já triunfou, e a cruz do Calvário é suficiente para estarmos em Cristo e nele sermos mais que vencedores. Por esta razão, não é necessário fazer mais nenhum tipo de oferenda, qualquer que seja, ou temer algum tipo de espírito maligno, manifestação maligna naquela época, ou até mesmo hoje. Não, porque Cristo já triunfou sobre principados e potestades na cruz do Calvário. Ele é vitorioso. E esta é a verdade, irmãos, é que a cruz do Calvário é o triunfo de Cristo e sua igreja sobre os principados e potestades. Aqueles que estão em Cristo jamais poderão ser arrebatados de sua mão. Aqueles que estão debaixo do sacrifício do Cordeiro jamais poderão receber algum tipo de interferência ou intervenção do inimigo das nossas almas, porque nós estamos debaixo da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a verdade desse versículo 15. É o triunfo de Cristo e sua igreja sobre os principados e potestades. Paulo vai dizer isso um pouco em Efésios 6, Porque a nossa luta não é contra sangue, nem carne, sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mundo mal. Portanto, tomai a armadura de Deus. E a armadura de Deus não é uma armadura de um soldado romano, mas a armadura de Deus é o próprio Cristo, se vestir de Cristo. Assim como Deus fez vestimentas para Adão e Eva, cobrindo a sua nudez, Deus faz vestimentas para nós, cobrindo a nossa vergonha. Enquanto os inimigos estão sendo expostos, despojados, nós estamos sendo cobertos pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Portanto, o texto apresenta o triunfo da vida sobre a morte, da graça sobre o juízo, e de Cristo e sua igreja sobre principados e potestades. Para terminar, irmãos, eu gostaria de dar duas implicações rápidas. Primeira delas, Cristo é suficiente para a nossa salvação. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que perdoou os nossos pecados, foi Ele que cancelou o escrito de dívida, e foi Ele também que venceu principados e potestades na cruz do Calvário. Não é necessário mais nada além da obra de Cristo. Isso é muito importante para nós. Você que ainda não é crente em Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, porque somente Ele
Somente Ele é a salvação. Mas isso também é importante para aqueles que já são crentes em Jesus Cristo. Porque a salvação não é simplesmente a conversão. Paulo vai explicar um pouco sobre isso em Filipenses 2, desenvolvei, né, a vossa salvação, ou seja, a salvação que habita em nós por causa de Deus, ela não simplesmente começa na nossa conversão, mas ela vem desde eleição, chamado, transformação, justificação, até a glorificação, que é a plenitude e a consumação dessa salvação. Ou seja, nós estamos nesse processo, não que perderemos a salvação, jamais perderemos. Mas Deus começou uma boa obra em nós e Ele vai completar essa obra até o dia de Jesus Cristo voltar. E diante dessa verdade, nós, crentes em Jesus Cristo, devemos entender que Cristo é suficiente para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. Às vezes a gente fica, muitas vezes, né? Às vezes não, muitas vezes nós ficamos com um olhar muito humanista, ou um olhar antropocêntrico. E eu prego em muitas mocidades locais, jovens, né, juventude, e eu percebo muitas vezes a agonia, o desespero de alguns líderes de jovens, tentando fazer com que os jovens permaneçam na igreja. E aí, com essa tentativa de fazer com que os jovens permaneçam na igreja, subverte algumas verdades. E aí eles colocam o teatro, eles substituem o culto, né, por algum evento, alguma programação, chamam a atração de fora, né, da gospelândia que existe no nosso Brasil, para cantar no culto cristão. E aí as pessoas são atraídas muitas vezes por um personagem, por um cantor, ou por um pastor que vem de fora, tentando muitas vezes nesse desespero chamar a gente para a igreja. E aí substitui o púlpito pelo picadeiro, não é mais culto, mas é atração, apagam-se as luzes, vira um show, tentando mais uma vez com que o jovem cristão permaneça na igreja. Mas deixa eu dizer para você, querido, uma verdade única para a nossa vida, que Cristo é suficiente para manter o jovem cristão no caminho dele e na congregação dos justos. Cristo é suficiente para nós. Não é necessário mais nada, nenhum atalho, nenhum tipo de atração ou proposta antropocêntrica ou que esse mundo tem para oferecer nos nossos dias. Cristo é suficiente para a salvação e para manter a nossa espiritualidade cristã. Ele é suficiente. A segunda verdade é que a cruz de Cristo revela a morte dos nossos pecados, porque Ele nos deu vida. Nós vamos viver em novidade de vida, porque Ele nos deu vida. Os nossos pecados devem ser colocados na sepultura, porque Ele nos deu vida. Nós precisamos viver negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não retire da sua vida Cristo e a sua cruz. Como diz a canção, ao contemplar a tua cruz, ao contemplarmos, irmãos, Cristo Jesus, Ele nos dá vida, Ele nos dá graça, e nele nós somos mais que vencedores. Fiquemos de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai. Deus, nós te agradecemos, ó Jesus. Te agradecemos por Cristo, o nosso mediador, aquele que nos deu vida. Te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício do teu unigênito, porque Ele perdoou os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, porque nele, em Cristo, e na graça que habita nele, nós recebemos vida eterna e somos declarados por Ti como mais que vencedores, não por quem somos, mas por quem Cristo é, representando cada um de nós. Recebe, Deus, a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
igreja pode se assentar.